único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Oramos ao Senhor, agradecemos a Ele por essa rica e gloriosa oportunidade. Maravilha, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Criador dos céus e da terra, queremos lhe render graças e louvores ao Teu santo nome. Obrigado, Queremos te agradecer Salvador, por essa gloriosa oportunidade de estar em Teus atos, de estar em Sua presença, para enaltecer, engrandecer, Agradecemos, ó Mestre, porque o Senhor Senhor é amado, fiel. louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia nos sustenta, a Tua graça nos sustenta, o Teu poder, Senhor amado, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor amado, glorificamos e agradecemos, meu Pai, por essa gloriosa oportunidade essa, Senhor, única, meu Deus, de estarmos aqui. Obrigado, oh Senhor, louvamos o Teu santo nome, louvado seja o Seu santo nome, meu Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado a nós. Senhor, que a Tua graça, o Teu poder seja sobre essa igreja, Senhor amado, sobre o ciclo de oração das mulheres que oram, sobre a mocidade El Shaddai, sobre os cordeirinhos de Cristo, sobre o pastor da igreja. Senhor amado, essa igreja pertence ao Senhor e ela nasceu no Teu coração. Ela só existe porque o Senhor assim quis e permitiu. E o Senhor, meu Deus, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Recebe a nossa adoração nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar e nós vamos continuar adorando, bendizendo o nome do Senhor, tributar o nome do nosso Deus, a honra, a glória e louvor, adoração, porque o nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Quero aqui estar convidando o irmão Caleb para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Logo após, também irmã Margarete adorando o Senhor com mais hino da harpa cristã. Amém, Jesus, Tu és maravilhoso e eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar o número 1 de graça. Amém? Amém. Deus prometeu Com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortalezas e cada bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor.
Aleluia, meu Deus. Bendito é o nosso Salvador Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Vamos no 5, que todos sabem, né? Maravilha, Jesus. 5. Amém. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, com morte a verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar, Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com o Senhor, diga glória a Deus. Maravilha. Pegue a Bíblia, palavra do nosso bom e eterno Deus. 1 de Pedro. Aleluia. Capítulo 1, versículo 16. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, Novo Testamento, já está quase lá no final do Novo Testamento. Aleluia. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus como temos o costume. Nós vamos ler o versículo de número 16, 17, aí pula para o versículo de número 24 e finalizamos com o versículo de número 25. Então, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de número 16, 17, 24 e o 25. Quem entendeu, diga amém. Amém. Todos acharam, ok? Amém. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Está escrito assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocares o Pai, aquele que é aceição de pessoas, julga segundo a obra de cada um, amai e temor, durante o temor da vossa peregrinação. 24, versículo 24, está escrito assim: porque toda carne é como erva,
e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que nós foi realizada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo Ele por sua palavra. A palavra de Deus é fiel, ela subsiste eternamente. Pai, te agradecemos neste momento. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus extraordinário. O Senhor é o único, todo-poderoso e eterno, pois todas as coisas são obras das tuas mãos. O Senhor criou os céus, tudo que nele habita. O Senhor também fez tudo que existe no universo. Veio, criou a terra e tudo que nela também habita. E a tua palavra diz que tudo o que conhecemos, tudo isso um dia vai passar. Só não passa a tua palavra, porque a tua palavra ela subsiste eternamente. Aleluia. E nós acreditamos nas tuas promessas, que o Senhor é fiel para cumprir cada uma ao seu tempo, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Assim oramos te agradecendo no nome de Jesus. Quantos podem, digam amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus com as nossas contribuições, ofertas, dízimos na presença do Senhor. Você que trouxe algo para ofertar a Deus nessa noite, pegue em suas mãos. Glória a Deus. Você que vai ofertar ou ensinar via Pix, aleluia. Que o Senhor Deus receba como incenso suave nas narinas dele a nossa adoração através das nossas finanças, das nossas contribuições. Senhor Deus e Pai, eu apresento cada servo, cada serva que vão ofertar com amor, com alegria. Os seus servos, Senhor amado, que traçaram a fidelidade em seus corações e são fiéis, Senhor amado, dizimistas. Dão 10%, Senhor, devolvem 10% da sua renda, Senhor amado, para mantimento, manutenção da tua obra. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que a tua onipotente mão esteja derramando bênçãos sem medidas em cada lar, em cada vida, Senhor, em cada conta. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Quem trouxe, saia do seu lugar, coloca aqui no gasofilaço nessa noite. Hino da harpa cristã 467. Aleluia. Glória a Deus. Hino da harpa cristã 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro trevas vêm te assustar, tempestades no mar da montanha, o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, tomaremos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança
Podes tu maravilhas sem par e no deserto ao povo fartou e no mesmo poder ele sempre será, pois não muda e não falhará. E a igreja canta. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, aleluia. E então tu verás que bonança se faz com ele, seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, aleluia. De poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da aleluia e toma as rias e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia! Ficamos em pé nesse instante. Senhor Deus e Pai, nesse instante quero apresentar a vida do teu ungido, do teu servo, Senhor amado, que nessa noite o Senhor possa usá-lo uma vez mais neste lugar, Senhor amado, com poder, sabedoria e autoridade, não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar. Quer exortar, exorta, Senhor amado. Estamos aqui como filhos, meu Pai, que ouvem a correção do seu Pai. Nos ajude, Senhor, a praticar a tua palavra, Senhor, que não sejamos somente, Senhor amado, ouvintes, mas praticantes da tua palavra, no nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 46, versículo de número 1. A queda dos ídolos da Babilônia, que também algumas Bíblias traz o título de A Queda da Babilônia. Quantos acharam o livro do profeta Isaías, capítulo de número 46? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor está escrito assim: já batido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se curvam e se abatem. Não puderam livrar-se da carne, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó,
e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei. Eu vos trarei e vos guardarei. Diga graças a Deus. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje eu quero falar um pouco sobre esta grande e imponente cidade chamada Babilônia. Essa cidade, esse império chamado Babilônia, seus primeiros registros remontam aí aos seus quase 4.700 anos atrás. Era uma grande cidade. Na época, uma cidade com quase 200 mil habitantes, era uma megalópolis na época. O povo era nômade, costumava ir em vilarejos, pequenos conglomerados de pessoas, 200, 300, 50, 1.000, 5.000. Agora tenta imaginar uma Babilônia, 200 mil homens e mulheres. Essa região, ela dá início com um povo bíblico pós-diluviano chamados Acadium ou Acadianos. Em Babilônia se tem os primeiros registros de escrita em placas de barro. Era uma cidade sofisticada na época, quase aos 4.500, 600, 700 anos atrás. Era uma cidade era um povo sofisticado. Eles entendiam de muita coisa. Astronomia, agricultura era uma das melhores que existia. Não sei se você já sabe, Abraão, ele era Babilônia. Ele era da Suméria, porque a Babilônia é conhecida para nós, na atualidade, é a Suméria, também conhecida como Mesopotâmia. Meso, terra, Potâmia, água, uma terra entre águas, porque a Babilônia, esse país chamado Babilônia, estava entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Dois rios que eram bem caudalosos, correntes, com corredeiras. E um dos primeiros personagens que a gente encontra na Bíblia que habitou nessa região foi o homem que resolveu, se associa um pouco a ele, né? Construiu uma grande torre, Nimrod. Nimrod habitava na Babilônia. Para nós, atualmente, a Babilônia é o que chamamos de Iraque. Esse povo era muito idólatra, eles tinham muitos ídolos. É o que a Bíblia nos mostra como ídolos do lar ou ídolos domésticos. Era o que? Cada um podia escolher o seu Deus. Eu vou fazer uma imagem aqui do Deus Lua, é o meu Deus. Pronto, era assim na Babilônia. Não, eu quero servir o Deus Vento. Como é que é o vento? Não sei, mas a minha ideia diz que pode ser uma estátua desse jeito. Aí encomendava ao fabricante, faça uma estátua desse jeito, desenhava, fazia. Aí o homem ia lá do barro, da madeira, da pedra, e fazia uma imagem. Isso eram chamados ídolos do lar, né, ou ídolos domésticos. A gente tem, biblicamente, no livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 12, descreve sobre Abraão, que Deus o chama a ele e diz: olha, sai do meio da tua parentela. Deus está falando o quê? Sai da Mesopotâmia, sai da Babilônia, vai para uma terra diferente que eu vim de te mostrar, porque lá farei de ti uma grande nação, e benditas serão todas as casas, ou seja, todas as famílias, todos os povos da terra, em ti serão benditos. E Abraão
resolveu ouvir o chamado, a voz de Deus. E ele obedeceu e saiu, deixando a Mesopotâmia, a Caldeia, e migrou para a terra que hoje conhecemos como a terra de Israel, atualmente também conhecida como Palestina, uma parte conhecida como Cisjordânia. E ali Abraão se instalou, ou seja, abandonando aquela megalópolis, e foi para onde? Foi para uma região onde ainda ele ia desbravar, ele teria que fazer novas amizades com povos bárbaros também, sem leis, sem respeito, sem afeto ao próximo, ainda mais Abraão, um estrangeiro, mas Deus era com ele, para a glória e louvor do nome de Deus, porque ele obedeceu. E quando nós obedecemos a voz de Deus, as coisas dão certo. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, as coisas melhoram, as coisas fluem na nossa vida para a glória e louvor do nome dele. Visto que a palavra diz que Deus tem alegria em seus filhos quando lhe obedecem. Então Deus nos chama sempre para obediência, para obedecer na presença dele. Em Babilônia também, irmãos, tinha algumas cidades, era uma terra, e tinha algumas cidades famosas, cidades essas que os escritos e até pontos dessas cidades como ruínas, hoje pode ser visitado lá no Iraque. Terra, cidade de Abraão, a Babilônia, era uma das mais famosas. Ali estavam os homens que dominavam a ciência da astronomia, e estavam também os homens que mais entendiam de aritmética, matemática, cálculos. No entanto, tem um escritor judeu, hebreu, chamado Flávio José, ele escreve no seu livro que quando Abraão foi para o Egito, ele lá no Egito ensinou aos egípcios o que? A astronomia e a aritmética, porque ele era um dos cientistas, dos que dominavam essa técnica em Ur, na Caldeia. E Deus falou: sai daí, vai para outro lugar, eu vou te mostrar ainda onde é que é. Tinha também a cidade chamada Lagash, outra cidade boa, bonita. Essa cidade foi a primeira a ser curada, rodeada por muros, na história que temos da humanidade. Foi a primeira grande fortaleza. Tinha outra cidade também na Babilônia chamada Ereque. Não era tão famosa, exceto por uma coisa. Na região de Ereque teve um homem que ele é conhecido como o primeiro vigarista da história da humanidade, o primeiro caloteiro, o primeiro enganador da história da humanidade é da Babilônia. 4.500, 600, 700 anos aproximadamente. Olha a distância, lá atrás. Que parece que é uma coisa assim meio cômica, né? Ele era metalúrgico. Tinha que ser, né? O bicho era terrível. Ele era metalúrgico. O apóstolo Paulo também, na primeira carta a Timóteo, já no finalzinho, ele fala que teve um metalúrgico também, um ladroeiro, é metalúrgico, que o diabo estava na vida dele, ele atormentava o ministério de Paulo, perseguindo, tentando desfazer, enganando o povo, desfazendo muitas das vezes, muitas das pregações que Paulo fazia. Então esse negócio não acontece só hoje, no século 21. Isso já vem de 4.700 anos aproximadamente. Satanás usando aí alguns metalúrgicos, né, para trazer calote e enganar muita gente que se deixa levar pelo discurso dessas pessoas. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga assim: Jesus me salvou para ser melhor. Amém? Então nós temos aqui alguns registros proféticos sobre essa cidade. Essa cidade, agora vamos dar um salto no tempo. 600 anos antes de Cristo, começa o reinado dos Nabucodonosores, porque Nabucodonosor não é nome próprio, é título de rei. Teve o primeiro, o segundo e o terceiro, avô, filho e neto.
Esses homens, eles se tornaram tão grandes na história que eles pegaram essa cidade, porque Babilônia, ela é como Jerusalém, irmãos, invadida, destruída, abandonada. Aí chega alguém, reconstrói e fortifica, embeleza, e o povo migra e vem e soma. É quase igual Jerusalém. Só que Jerusalém é citado na Bíblia mais de 600 vezes, nas suas variações de nome: Jerusalém, Jerusum, Ariel, Salém, é tudo Jerusalém. E Babilônia na Bíblia é citado aproximadamente 350 vezes. Foram cidades assoladas, perseguidas, destruídas, pilhadas, queimadas, reconstruídas. E o primeiro Nabucodonosor, ele fortificou essa cidade. O segundo Nabucodonosor fortificou e embelezou ela muito mais ainda. Esse é o mais famoso dos três. É o que construiu o grande portão de Instar, uma das deusas babilônicas, um grande portão azul que hoje está de pé. Hoje está de pé, tirado do lugar, levado para outro lugar, para não ser destruído no conflito lá no Iraque, nas guerras, nos bombardeios. Está de pé esse cordão chamado de Instar, de cor azul celeste, um azul bonito, com a cerâmica muito bela, e cada cerâmica foi desenhada, montada de peça em peça, e formam leões dourados. Era um dos símbolos da magnitude do Nabucodonosor, o leão. Ele se achava melhor do que os reis de Judá, de Israel. Ele achava que Babilônia era muito mais bela e muito mais resistente do que Jerusalém, porque Babilônia está em uma ilha, e Jerusalém não está em volta de águas. Então o mais lógico é o que? Qual é a cidade mais difícil de invadir? A cidade que está na ilha, porque ela está entre águas, e para o inimigo chegar tem que atravessar as águas. Jerusalém não, está rodeada em partes por algumas montanhas, mas tem planície também de chegada. E a única coisa que prevenia das invasões era a muralha. Babilônia, além da muralha, e não só uma, mas 3 muralhas tinha essa cidade. Ela tinha um rio ainda, Tigre e o Eufrates, rodeando, fortalecendo, isolando ela ainda mais. Então Nabucodonosor, ele construiu o que é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso, que ele construiu para sua esposa mais amada. Ele fez bosques, ele construiu palácios para ele, para os filhos, embelezou. Era o ponto principal do mundo antigo, era a Babilônia. Todos iam para lá, todos queriam comercializar. Muitos escritores escreveram, deixaram relatos, registros sobre Babilônia, a imponente, a tão bela, a avantajada, a impenetrável, a inderrubável, em outras palavras. Aleluia. Então era uma cidade belíssima, mas em meio a todo esse luxo, lá estava o pecado, a idolatria, o paganismo. Eles estavam adorando lá Marduk, um dos deuses principais dos babilônios, porque os anos foram se passando e o povo recebeu leis para que pudesse adorar um Deus determinado, pelo ditador, porque todo imperador é ditador, é diferente de rei. E Babilônia tinha imperador, e eles decretaram: vamos adorar Marduk, e também vamos adorar Bel, vamos adorar Naná, que traduzido é a deusa Sim. Por isso que a terra da Babilônia na Bíblia também é chamada de terra de Siná, é terra da deusa Sim ou Naná, Siná. E Deus olhou para toda a idolatria daquela cidade, e para completar, os babilônios marcharam contra Jerusalém e destruíram Jerusalém. E as obras que eles fizeram contra o povo de Deus foi terrível.
Eles eram perversos. Eles não tinham misericórdia das pessoas, independente da idade. Para eles era a mesma coisa, não tinha misericórdia. E Deus começou a usar seus servos para profetizar, porque em primeiro lugar, muitas das guerras são travadas até hoje assim, por religião, território, coroa, título, status, poder. E uma das causas da invasão dos babilônicos à terra da Judéia era demonstrar que Marduk, Bel e Naná eram mais fortes que o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus. Então Deus começa a usar a boca do profeta Isaías para dizer: eu vou derrubar Bel, vou derrubar também Nebo. Eu, o Senhor, eu vi o que os babilônicos fizeram com o meu povo. Eu não vou deixar esse negócio passar em branco. Eu vou cobrar desse povo e vou mostrar para eles que os deuses deles são apenas imagem e não tem poder para fazer nada. Então Deus começou a falar, começou a usar a boca de homens para proferir palavras de juízo contra Babilônia. Mas eles estavam lá trancados, fortificados, comendo, bebendo, celebrando, nos seus cultos, nos seus templos pagãos. Estavam debochando de Deus, dizendo: Deus não vem aqui. Os judeus não têm condições nem de levantar seus próprios velhos lá dentro da cidade, como terão condições de vir aqui. Nós não temos medo desse povo, nós não temos medo do Deus desse povo. E enquanto isso, um povo aliado dos judeus, os persas, estavam sendo fortificados e Deus estava abençoando eles, aleluia, porque o mesmo profeta Isaías, ele profetiza com respeito aos persas, que seriam levantados como um braço de justiça e de juízo de Deus, e que viriam contra os babilônicos, e Deus ia derramar o seu cálice de ira sobre a Babilônia, e ela seria assolada. Eu quero que você leia comigo capítulo 13 de Isaías, um único versículo, que é o versículo de número 20. Versículo de número 19 e 20. Isaías 13, 19 está escrito assim: e Babilônia, o ornamento dos reinos. Olha só quem era esta cidade, esse povo. É como se fosse essa cidade, esse reino, é como se fosse o enfeite das nações. Eles se intitulavam assim. E Deus usou a boca do profeta para falar: é assim que vocês se acham? Então é desse jeito que eu falo com vocês. Babilônia, o ornamento das nações, dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. 20. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Então Deus usou a boca do servo dele para profetizar: vou fazer juízo com vocês, e vocês serão assolados. Os migrantes, os peregrinos, nômades, árabes, não irão armar tendas, não irão colocar os rebanhos nas cercanias de Babilônia. Não virão povos habitar mais em Babilônia, porque eu vou assolá-la, eu vou destruí-la. Agora vamos no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 50. Deus não usou só Isaías, como também usou Jeremias para proferir palavras, profecia de juízo e justiça contra a Babilônia, a bela Babilônia, a imponente Babilônia, a fortificada Babilônia, a coroa e a glória
dos caldeus, terra da Caldeia, Babilônia. O título aí de Jeremias capítulo 50 diz: profecia contra a Babilônia. Então Deus usou mais de um personagem para proferir palavras de justiça e de juízo contra tal. Versículo de número 1 está escrito: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai o estandarte, e fazei ouvir, e não encubrais, dizei: tomada é Babilônia, confundido está Bel. Ou seja, Deus está dizendo, quando eu fizer justiça, o Deus Bel vai ficar maluco, vai ficar desorientado. Em outras palavras, está dizendo: quem busca socorro em Bel vai ser desprezado, porque Bel não pode socorrer, ficará atônito, ficará tonto, ficará perturbado da cabeça, porque Bel não tem condições de socorrer os moradores de Babilônia. Atropelado está Merodach, outra divindade, Babilônia. Confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. 3. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais. Eles irão fazer o quê? Irão fugir, fugirão, se foram. Mais à frente, versículo de número 8 do mesmo capítulo, diz assim: foge do meio de Babilônia, e sai da terra dos caldeus, e sede como os cordeiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações do norte, e se prepararão contra ela, dali será tomada, as suas flechas serão como de valentes heróis, nenhuma tornará sem efeito. Ou seja, cada flecha que essa nação que eu vou mandar contra ti, Babilônia, cada flecha que for lançada, nenhuma delas, palavra de Deus, diz: nenhuma delas ficarão sem acertar o alvo. Está dizendo o quê? Olha, moradores de Babilônia, quando esse exército que eu mandar chegar aí, nenhum arqueiro vai errar o alvo. Todo arqueiro que mirar flecha em um caldeu, ele vai acertar, ele não vai errar, não errará. 10. E a Caldeia servirá de presa, todos os que saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Versículo 13: por causa do furor do Senhor não será habitada. Olha Deus falando novamente sobre a Babilônia: não será habitada por causa do furor da ira de Deus. Esses se tornará em tal assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais armas, atirai-me, não poupeis flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vigiai-vos dela, como ela fez, façam do mesmo jeito. Ou seja, eles não destruíram Jerusalém, não destruíram outros povos, porque a Babilônia não lutou só contra Jerusalém, ela tomou outras cidades vizinhas, e os reis foram mortos, abatidos, pelo bel prazer de um Nabucodonosor, só para mostrar que ele era maior. Ele prendia os reis e traziam e colocava na masmorra debaixo do palácio dele, e alimentava esses reis com alimento podre, com coisas ruins, só para glorificar o nome dele, dizendo: eu sou maior do que esses reis, o meu Deus é maior do que os deuses desses reis, por isso é que eles estão aqui. 16.
Arrancai de Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a cois no tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virá-se a cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Versículo 22. Estrondo de batalha na terra e de grande destruição, como foi cortada e quebrada o martelo de toda a terra. Olha como Deus, ou como os babilônicos se intitulavam. Então Deus diz através do seu servo, o profeta Jeremias: está quebrado o martelo das nações. Era assim que Nabucodonosor se sentia. Eu sou o martelo que destruo as nações. Eu sou o martelo maior e mais forte. Eu tenho poder e destruo as nações. Ninguém pode me resistir. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia espanto entre as nações. Laços te armei. Olha Deus falando. Olha Babilônia. Vocês pensam que vocês estão caminhando bem. Vocês pensam que os pés de vocês não serão apanhados. Mas ele está dizendo: eu armei laços. E eu apanhei Babilônia com os meus laços para destruir. Mais adiante, versículo de número 35: a espada virá sobre os caldeus, os babilônicos, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. Para um guerreiro, na linguagem antiga, essa palavra desmaiar, traduzido para nós, contemporaneizando hoje, é o que? Acovardar, ficar com medo. Olha, as coisas que Deus está falando através do seu servo, que vai acontecer com Babilônia. Versículo 39: pois isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes. É uma espécie, não é o avestruz que a gente conhece, tá, irmãos? É uma espécie de uma coruja grande, né, que existe naquela região. Nunca mais será povoada a Babilônia, nem será habitada de geração em geração. Olha o que Deus falou sobre esse povo, por causa do que? Da idolatria, da luxúria, do paganismo, das suas obras e da sua falta de misericórdia. Deus diz: será assolado, será destruído, vai cair, irão tombar. E para não estender mais, capítulo 51 por inteiro ainda continua a profecia. Deus continua falando contra a Babilônia. E parece que tudo que Deus está falando parece aos olhos, porque Jerusalém está destruída nesse inteirinho dessas profecias. Está destruída. Os poucos judeus que moram lá são os mais pobres, os mais fracos. A maioria dos judeus estão como escravos em Babilônia, e Deus está usando os seus servos para falar: mesmo assim, Babilônia vai cair, porque o meu povo não tem condições de revidar agora, mas eu tenho outro povo preparado que virá do norte contra a Babilônia, e farei a minha justiça, trarei o meu juízo contra os seus moradores. Eles estavam em festa, agora no livro de Daniel. Eles estavam em festa, o terceiro Nabucodonosor está comendo, está bebendo, o povo está alegre dentro da fortaleza, a ilha, a Babilônia. E os persas estão bloqueando o rio. Eles eram tão confiantes, irmãos, que eles não perceberam que os persas estavam bloqueando o rio para atravessar. E à noite, quando eles estavam bebendo, se divertindo, e o Nabucodonosor III, Belsazar, ele manda trazer as peças do templo que eles haviam tirado de Jerusalém, os utensílios usados pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote.
e ele pega os cálices usados no templo do Senhor, objeto sagrado de Deus, e ele diz: coloca na mesa, serve vinho aí para todos os príncipes, para todos os meus criados, vamos beber vinho no cálice sagrado do Deus dos hebreus. Quando menos ele se espera, uma mão aparece escrevendo na parede: o teu reino de ti é tirado nesta noite. Ciro Persa está entrando dentro de Babilônia no mesmo exato momento, e começou um grande massacre, morticínio e destruição a esta cidade, a ponto dela ficar assolada, destruída, pilhada. Caiu a grande Babilônia, como está escrito, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia, não cai por terra. Como está escrito, lemos lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a natureza morre. É assim que ele está descrevendo. Ele diz: olha, as flores murcham, caem, as folhas murcham, secam, caem, mas tem uma coisa que não murcha, tem uma coisa que não seca, tem uma coisa que não cai, é a palavra de Deus, porque ela subsiste eternamente. Aleluia. Deus é fiel e Ele cumpre promessas, irmãos, quer seja boa ou ruim aos homens, Ele é fiel para cumprir. Para encerrar, você sabia que esse reino foi destruído pelos persas, mas destruído mesmo e entulhado, soterrado? Os guerreiros, eles carregavam terra de longe e soterraram Babilônia. Quem hoje vai e vê, porque no século passado foi achado, depois de 1800, 1900 anos aproximadamente, foi achado as ruínas de Babilônia. Aí alguém olhou, principalmente os que não gostam de nós e da Bíblia, os cientistas disseram: essa conversa da Bíblia é mentira. Não tem como Babilônia ter sido rodeado por águas. É mentira o texto bíblico. Aí alguns cientistas resolveram fazer escavações. Para você ter uma ideia de como era a tecnologia, a engenharia dos babilônicos, é comprovado, irmãos. Eles fizeram, a gente tem uma aqui, próximo, aqui na estrada, que a gente conhece, estrada da Penal, lá perto da Vila Rio Verde. Lá tem uma vaga que foi escavada a braço, a murro, onde passa, lá tem uma ponte, atualmente, meu Deus, esse pessoal, eles são terríveis, políticos são terríveis, gananciosos, terríveis. E agora tem uma balsa, fizeram uma ponte, mas depois viram a ponte, está toda destruída, material inferior e tudo mais. Mas aquela vala que tem lá, tem um rio que passa ali, é uma vala escavada a braço, à mão, por homem, e é fundo lá. Isso, há quase 3.000 anos atrás, os babilônicos fizeram com os dois rios, o Eufrates e o Tigre. Eles desviaram para fazer de Babilônia uma grande cidade de muitos quilômetros. Eles, para fazer daquela cidade uma ilha. E as escavações comprovam isso. Hoje não tem mais. Eles enterraram os persas. Quando eles vieram, eles soterraram não só a cidade, mas aquelas duas grandes valas foram todas entulhadas, para se cumprir a palavra que Deus usou Isaías e Jeremias para anunciar contra ela. Porque eles diziam: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Logo eles estavam falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode cair por terra. Não cai por terra. Lembre-se, Deus falou alguma coisa com você, Deus sustenta a palavra dele, não cai por terra, não volta vazia, não volta para ele enquanto não se cumprir, porque ele é fiel. Livro do Apocalipse, depois de toda essa destruição, porque está escrito:
ninguém morará mais, Apocalipse 17, ninguém vai morar mais em Babilônia, não terão mais condições, os árabes de se instalar por aqui, os nômades não virão mais. Será uma terra habitada por bestas feras, uma terra podre, uma terra terrível. Porém, no Novo Testamento, olha como é o inimigo. Cumpre-se a palavra de Deus, mas o inimigo, ele traz a essência maléfica dele, no que rege este mundo, essa terra. Ele traz um sistema que envolve quem dá o coração para ele, para ser mau, perverso, violento, ganancioso, idólatra, pagão. Então existe hoje atualmente existem as ruínas de Babilônia, mas em vigência em todo o mundo existe uma força, um sistema espiritual que rege o mundo terreno também. Babilônia é o que diz o Novo Testamento. Vamos lá para a gente ler e já vamos encerrar. Apocalipse 17. Então tem forças que são o quê? Poderes que regem muitos segmentos da humanidade, da sociedade. Olha o que diz aí o texto: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Essa besta tem chifres que representam poder. Uma mulher, uma meretriz sentada em cima dessa besta, que é chamada de a grande Babilônia. Isso é transportado ao reino espiritual que rege os mundos, porque o texto aqui, a partir do capítulo 17 até o capítulo 19, fala desse segmento, desse domínio, dessa força, dessa hoste satânica da maldade, conhecido como a grande Babilônia, a mãe de toda idolatria, de toda prostituição, de todo adultério, de tudo que é ruim, que rege este mundo atual. Mas o texto nos descreve dizendo no capítulo 19 que no grande dia do juízo de Deus, essa grande meretriz espiritual chamada Babilônia, com a sua besta, com seus poderes e chifres em cima de suas montanhas, que é o que? Nas suas posições de destaque, todas serão submetidas ao juízo e à justiça do Cordeiro de Deus e será abatida eternamente. Não só a Babilônia terrena, física, é assolada, mas a Babilônia espiritual, as forças, as potestades, os domínios dos povos, dos reis, dos príncipes, dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, dos primeiros ministros, que são egoístas, idólatras, pagãos, mercenários, que pensam só em si, em juntar, em ter, e muitas vidas estão perecendo. Tudo isso são forças regidas pela grande Babilônia espiritual. Mas a palavra de Deus diz aqui, nessas profecias seguidas de 3 capítulos do livro do Apocalipse: caída será a Babilônia. E é um convite para o mortal: saia do meio dela, escapa, sai do meio de Babilônia, porque ela vai cair e o estrondo será grande e será para a eternidade. Por isso é que nós não podemos negociar nada na nossa vida com respeito à servidão a Cristo Jesus, o Salvador. Por isso é que você não pode negar Jesus, nós não podemos negar a fé, nós não podemos nos desviar do propósito e da palavra do Senhor Jesus. Nós temos que cumprir o nosso chamado, temos que viver na plenitude, na essência da palavra de Deus e do bendito e glorioso Espírito Santo que está sobre a igreja. Não negocie com Babilônia, não abra mão da tua fé. O que Jesus pagou para te dar o nome escrito no livro da vida, nenhum homem consegue pagar. Ninguém. Não existe dinheiro neste mundo que compre uma única alma. Não existe. Só que paga o preço de uma alma é o sangue precioso e glorioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário.
E o homem pensa que 70, 80, 90, 100 anos é uma fortuna, é uma eternidade, mas isso é resquício, invisível, longínquo do que o Senhor tem proposto para quem andar na sua presença, para quem seguir e servir a Ele. O Senhor tem dado a sua promessa para quem for fiel, com Ele estará na eternidade, aleluia. Mas a grande Babilônia continua invisível agora, regendo, dominando povos, nações. Na Babilônia ou do Iraque tinha aquele ditador, né? O Saddam. Ele mesmo se intitulava, né, um Nabucodonosor. Ele se intitulava um Nabucodonosor, um homem terrível, perverso, inimigo do bem, contra Deus, contra a igreja, inimigo de tudo que é bom, é honesto. O discurso de um homem piedoso, como está escrito, esses homens são perversos, têm o coração endurecido, petrificado, são homens que têm aparência de piedade, mas que de piedade não tem nada. Qualquer um que se opõe a eles, ou até mesmo sem se opor, só dele olhar e gostar, ele mandava matar, destruir. Mas o sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida, na minha e na tua família, na minha e na tua casa, no meio do teu chamado de ministério, para que possamos cumprir a vontade de Deus, sem negociar com a meretriz chamada Babilônia. Porque Babilônia, com seus moradores, cairá para a eternidade. Isso é espiritual, é o que o Senhor nos diz, é a segunda morte. Fique de pé, glória a Deus, aleluia. Não negocie, fique firme, lute e relute contra as suas próprias vontades, contra as nossas carnalidades, porque nós somos carnais. Não negocie com o mundo. Talvez eu fale com alguém aqui que dentro de muito em breve, não sei quanto tempo é esse em breve, mas Deus vai te colocar em uma posição melhor, em um lugar melhor. Deus vai confiar coisas grandes e extraordinárias na tua vida. Mas lembre-se, você é um crente, você é uma mulher crente, você é um escolhido de Deus, você foi separado para andar em retidão e sinceridade. Não negocie por nada a salvação. Nada vale, nada vale. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. Levante a tua mão, ore comigo nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor oramos te agradecendo por tua palavra. Nós não temos nada em nós, Senhor, verdadeiramente que chame a tua atenção. O Senhor é um Deus vivo e forte. O Senhor abateu Babilônia, destruiu e ela está lá desolada. O Senhor promete ainda abatimento para a Babilônia espiritual, a grande meretriz que vai cair, e o seu estrondo em ruína será eterno, e nunca mais se levantará Babilônia. Nunca mais essas forças de Babilônia se levantará, pois os teus escolhidos estarão com o Senhor na glória, e os que se dobraram à grande meretriz chamada Babilônia estará no lago de fogo, sofrendo a segunda morte eternamente. Livrai-nos de todo mal, salva as almas, os que perecem. Visita, Senhor amado, os lares e as famílias, liberta e transforma, para que sejam homens e mulheres usados em tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. Vai conosco onde vamos ao sair daqui, e que as coisas vá bem com cada um de nós. Visita os teus filhos, as tuas filhas, os que estão viajando, que possam retornar seguros, em paz, debaixo da tua graça, ao lar e também aqui a congregação. Abençoa os que estudam neste horário, cobre-os com teu sangue. Os que trabalham também ainda neste horário, que possam retornar em paz para casa. Assim como vamos chegar em casa em paz, daqui a poucos minutos, que cada um dos nossos irmãos, os que já estão agora em casa, que estejam bem, em paz e seguros. Se alguém, meu Deus amado, está hospitalizado, visita curando, visita dando saúde, traz de volta, Senhor, ao seio da família, para o lar e também para a congregação. Oramos te agradecendo, no nome de Jesus. Quem pode, diga glória a Deus. Estenda as mãos.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Bate palmas adorando e louvando a Jesus. Está encerrado. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Irmão Ivaldo, irmã Bruno. Antes de vocês chegarem aqui, Deus me revelou vocês chegando aqui. Glória a Deus. Deus vai entregar uma bênção muito especial para vocês, irmãos. Viu? Deus vai entregar uma bênção nas mãos de vocês, para a vida de vocês. É uma bênção muito especial. Tome posse no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel. Deus vai te ajudar com a tua vida espiritual. O Espírito Santo vai começar a te fazer entender o reino espiritual. Isso vem para melhor na tua vida no nome de Jesus. Irmão Antônio, Deus está contigo, viu? Deus está contigo. Descansa o teu coração, porque Deus está contigo. E tudo isso que está acontecendo, saiba, diz o Senhor, meu filho, é o meu prenúncio na tua vida de que eu tenho algo muito grande para colocar nas tuas mãos. Mas antes vem lutas e provações. Mas quem permanece firme na minha presença recebe a minha bênção maior. Toma posse no nome de Jesus Cristo. Amém? Minha mãe, irmã Fagner, Deus tem uma bênção surpresa preparada para a sua vida. Toma posse dela no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.